Aí entra aquela famosa pergunta que deve estar na sua lista, que já estou respondendo tudo. Todo mundo pode cantar? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Albo Podcast, diretamente aqui do estúdio 767. Eu sou Diego Albuquerque, um dos hosts aqui do Albo. Tenho aqui ao meu lado ela, Ana Júlia, tudo bem? Tudo bem, Diego? E aí, galera? Como que vocês estão? Hoje é mais um episódio, né, muito especial. Creio que vocês vão gostar muito. Com certeza. Então já vai se inscrevendo aí no canal, deixando aí o seu comentário, compartilhando para o máximo de pessoas que você puder. Mandando um abraço aqui também para a Nova Telecom, né, a nossa patrocinadora. Tá até aqui no cantinho da tela, tá bom? As promoções aqui da Nova Telecom, que tá com um plano aqui, ó, de compre 200 mega e leve 400 mega por apenas R$ 99,90. E ainda tem mais, imperdível, hein? Mais instalação grátis, mais Wi-Fi Turbo. É só a Nova Telecom. Sua conexão começa aqui. É isso aí. Eu tô treinando aí. É, isso aí. A Nova Telecom, um abraço aí pra vocês, né? Vocês que moram aí em Vespasiano, Ribeirão das Neves, essa região aí, tem Nova Telecom. Então, para mais informações, tá aqui no cantinho da tela, tá bom? E hoje, será que hoje a gente vai aprender a cantar? Vixe, não sei se nesse pouco tempo a gente vai conseguir aprender, mas eu acho que sim, porque ele é fera. Ou aperfeiçoar a nossa técnica, né? Isso né? aí. Porque hoje nós vamos receber o preparador vocal, coach vocal e também professor da escola Black to Black, Brunão Graça, aqui no Albo Podcast. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é todo nosso. Pelo convite. Que Me isso. sinto honrado de estar aqui, gente. A honra é toda nossa. Isso aí. Eu tava falando nos bastidores que eu já acompanho um tempo o seu trabalho, né? Já vi suas apresentações. Sim. É um coral sensacional. Ele é fera. Sensacional. Mas acredito que é uma responsabilidade também, é tomar conta de tanta gente. Muito grande. Responsabilidade musical e também espiritual, né? Sim. Uhum. A gente está lidando com pessoas. Eu costumo dizer que quando a gente está lidando com alguém, quando as pessoas entram na nossa sala de aula ou quando a gente começa a fazer um ensaio, a gente não são vozes, são pessoas, né? Pessoas que carregam vozes. Sim. Então a gente precisa sempre lembrar disso. Eu sempre me lembro disso, né? Que são pessoas. E carregam vozes e histórias, né? Exato. Também, porque você estava comentando com a gente que às vezes a pessoa tem um sonho, né? E às vezes coloca nas suas mãos também de realizar esse sonho, né? Exatamente. Quando a responsabilidade é grande. Quando a gente está direcionando alguém, a gente está direcionando um sonho, né? Um destino. Exatamente. E, Bruno, conta um pouquinho desse início aí, como que você se identificou, como que você se encontrou, né? Como você já começou cedo, assim, não, quero ser cantor ou vou dar aulas, como que foi esse início? Cara, essa história é muito louca, porque eu venho do Rio de Janeiro, né? Dá pra perceber pelo sotaque? Sim. Ok. E quando eu tinha 5 anos de idade, eu me recordo, eu tenho memória para isso, né? Antes disso não dá para lembrar. Mas quando eu tinha 5 anos de idade, me lembro da minha avó ensaiando na varanda de casa, numa favela no Rio de Janeiro. E uma vizinha, todas as quintas-feiras, no final da tarde, essa vizinha vinha cantar, ensaiar com a minha avó os hinos da harpa cristã. É um bom começo. E elas ensaiavam por horas. E eu assistia todos os ensaios. Um dia, essa vizinha faleceu. Minha avó ficou muito triste e perguntou, e agora, quem vai cantar comigo? E eu disse, eu posso cantar com a senhora, avó. E ela disse, como assim, meu filho, você vai cantar comigo? Eu falei assim, eu sei todas as músicas. Ela, então vamos fazer um teste. Aí ela começou a cantar várias músicas. Sim. E eu comecei a cantar exatamente a voz da amiga dela que tinha falecido, que cantava com ela. Então eu cantei todas as vozes. Então só de assistir, mesmo sem cantar, eu aprendi todas as vozes. E eu comecei a cantar ali. Que legal. É dom mesmo, né? Isso eu ia falar. O dom, quando, nossa, já estava dentro de mim. Já estava no sangue. Mas eu costumo dizer para os alunos que o professor de canto não dá voz para ninguém. É aperfeiçoado. Ele só tira o que está lá dentro, o que Deus já colocou. É verdade. Então já estava dentro de mim, certamente. Que legal. Você acredita que, então, a igreja é a melhor escola também? Porque todo mundo fala que os cantores saem da igreja. Verdade. A maioria, né? A igreja é uma excelente escola. Né? Porque tem gente que vai estar sentadinho ali e não vai cantar. Mas vai aprender só de ouvir e ver. E quando abrir a boca, você descobre que tem uma voz maravilhosa ali dentro, né? A gente tem vários casos assim. Eu nunca cantei, faz um teste comigo. A gente tem uma aula avaliativa lá na escola, que várias pessoas se inscrevem para saber se eu tenho jeito, vou fazer essa aula aí para ver se eu tenho jeito.
E quando a gente ouve a voz da pessoa, a gente fala assim, mas você nunca estudou canto? Ela disse, eu nunca estudei. E é incrível a voz que sai. Muita gente. Muitas pessoas. Já aí tá depois ali. é só aperfeiçoar mesmo. Sim, exatamente. Eu também sempre cantei na igreja, sempre fui envolvido também com o Ministério de Louvor, a Ana também, sempre cantou na igreja. Só que eu também nunca fiz aula de canto. Eu também nunca. Né, igual você falou, aquela vivência na igreja, foi o aprendizado ali realmente convivendo ali, né, com o Ministério de Louvor, com as pessoas ali. Sim. Então, é interessante, né? E você acredita também que algumas pessoas já nascem com o dom, realmente, né? Certamente. Porque um fator determinante é a bagagem, né, que você tem familiar, né? Essa história que você mesmo disse no início, que cada pessoa traz consigo, vai determinar como ela vai ser musicalmente. Então, por exemplo, você tem uma família toda que canta. Sim. Possivelmente você vai cantar. Não é regra, mas 90% vai cantar. Vão cantar. Que é o meu caso. Minha família toda canta. Exatamente. Minha também. E às vezes você tem uma família que o pessoal não é tão musical assim, mas você tem uma pessoa que gosta de música. E às vezes aquela uma pessoa vai ser a sua referência para você, para ser seu start, seu pontapé inicial. Na verdade, na minha família só tem a Gabi, né, a minha prima, e eu. São duas, as outras... Não se identificaram. Como diz a minha mãe, eu não sei de onde saem essas vozes aí, porque elas não... Ninguém, assim. E a sua irmã? Só... Não, minha prima. Eu e ela só. Exatamente. Aconteceu alguma coisa ali que você não investigar. sei da onde saiu, mas... Mas às vezes a pessoa de referência não está dentro da família. Às vezes é alguém que você convive do lado de fora mesmo, mas convive muito, né? E quando você tem a convivência, você é marcado cada vez que você encontra. Então isso vai te gerando marcas profundas que vai... Hoje você canta. Não, pode cantar aí, não tem problema. Pode cantar que eu já avalio. Sério? Agora? Já? De frente com o Brunão. Nossa, não, que responsabilidade. Simples assim, vai, no finalzinho você dá uma palhinha. Não, Mas eu preciso continuar dizendo uma coisa pra vocês, que a partir dali, a minha avó me deu um teclado de presente. Né? Ela percebeu que eu tinha toda essa... né? E ela me deu o teclado de presente. Eu comecei a fazer aula de teclado com um rapaz da igreja. Eu ficava fascinado de ver ele tocar. Então, assim, eu comecei a cantar antes de tocar. Mas o instrumento que eu me profissionalizei antes foi o piano. Então, eu estudei 8 anos no Conservatório de Música de Niterói. Nossa. E me preparei para o vestibular da UFRJ, que era, não sei hoje, mas era um absurdo. Eram 3 vagas para piano e 100 candidatos. Então, eu tentei o primeiro ano, tentei o segundo, tentei o terceiro e não passei. Parecia que eu estava prestando para medicina. E aí, no 4º ano, eu disse para mim mesmo, eu vou passar. E passei. Olha aí. Que legal. Mas passei de acordo com as seguintes condições. Tinham 10 vagas. Foi o ano que abriu mais vagas. E eu fui 11º. É mesmo, mas passou, né, cara? Não, mas quantas pessoas tinham? Aí eu saí da faculdade, olhei aquele resultado e disse assim, meu Deus do céu, eu sou o 11º. Ou alguém desiste... Eu ia falar uma coisa que eu falei pra mim mesmo naquela época. Ou alguém morre. Eu tinha pensado nisso, eu falei... É a esperança de quem passa em não concurso. Não sei se alguém morreu ou se... Bom, desistiu, sei que desistiu, né? E aí eu entrei, graças a Deus. Eram quantas pessoas que estavam concorrendo? Mais de 100 pessoas. Nossa. Então você era bom mesmo. É dom mesmo. Se encontrou mesmo. Era só o tempo certo, foi né? Um presente de Deus. Um presente de Deus. Eu estava falando com vocês aqui que, para mim, é um privilégio viver do que eu amo fazer. Do que eu sei. E eu falo, é a única coisa que eu sei fazer, gente. Não manda eu chapiscar a parede, não, que não vai dar para mim. Eu falo a mesma Eu sou apaixonado. É meu chamado, assim, desde antes do ventre, eu costumo falar. E falando em chamado, acompanhando seu trabalho, a gente vê que Deus foi te aperfeiçoando ali nesse tempo e foi abrindo várias portas, né? Sim. Porque eu vi que você já fez trabalho com o Fernandinho, com a Nívia Soares, Diante do Trono. Hoje Sim. também, né, tá fazendo a preparação ali vocal. E como que é conhecer essas pessoas, ter essas pessoas assim no seu caminho? Uma experiência. Essa experiência. Na verdade, foi todo um processo de mudança de cidade mesmo, porque eu estava no Rio de Janeiro, e já estava trabalhando com música, eu regia na época 5 corais, e estava na universidade, e já morava sozinho, tinha uma independência, mas Deus queria que eu dependesse dele.
E não é uma tarefa fácil, né? Porque você tira toda a confiança de si mesmo, toda a força do seu braço. É aquela coisa, o meu salário paga as minhas contas. Quem dera, né? Quando você faz as contas, você descobre que o seu salário não dá para nada. Então, quem é que paga essas contas, né? Então, eu entendi isso. Deus tirou em tudo que eu me apoiava, Ele me tirou, né? E me arrancou do Rio. Quando eu percebi, eu já estava aqui em Belo Horizonte. Cheguei aqui com uma mala, com um teclado e com uma mochila. Em 6 meses eu me mudei. Treinei pessoas em 6 meses para tomarem os cargos onde eu era empregado lá. Tranquei a faculdade na UFRJ e vim para cá. Vim estudar no Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono, em Santa Luzia. Não sei se você conhece. Eu ouvi falar. E vim para cá em 2011 e... Quando cheguei na rodoviária, eu tive um pensamento que eu vou revelar, que foi assim, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa cidade? Eu não sabia muito bem o que ia acontecer. Eu mal podia esperar que Deus ia mudar totalmente a minha sorte, totalmente a minha história. E não é uma história de me tirar do anonimato e me colocar em evidência, não é sobre isso. Foi uma história que mudou de dentro para fora, assim, que veio de dentro, uma revolução interna. Eu não falo nem transformação, eu falo revolução. Ele me revolucionou. Ele mostrou para mim tudo o que eu sou no reino. Eu acho que tem coisa que ele não mostra porque eu acho que ele tem receio da gente estragar. Não tem como revelar tudo, né? Senão a gente... Mas ele fez uma revolução na minha história. E eu fico encantado com tudo isso que está acontecendo. Você chegou aqui, na verdade, sem saber qual realmente era o seu propósito, né? Sem saber o que ia acontecer. E ao longo do tempo, sim, você chegou né, assim, sem saber o que ia acontecer, qual era o seu propósito. E você pensou muitas vezes em desistir ou você sempre tinha um foco? Na verdade, eu não sou dessas pessoas que desistem, assim, sabe? Que fica pensando assim, acho que eu vou largar tudo porque tem essa parede. Acho que eu vou largar tudo que... Não. Eu entendo que tem 3 tipos de sofrimento. Tem o sofrimento que as pessoas colocam você, tem o sofrimento que você se coloca e tem o sofrimento que você não entende. Eu acho que a maioria dos sofrimentos, quando a gente está obedecendo a Deus e a gente é porque Ele quer treinar a gente numa direção. Então, todos os sofrimentos, todos os perrengues, porque foram muitos perrengues. Aqui, quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu não tinha trabalho, eu não tinha nada. Né? E era seminarista. Então, eu estava no seminário contando com ofertas para eu pagar o curso e conseguir fazer o curso. Vivendo pela fé. Totalmente. Deus, né? É aquilo que eu falei para você anteriormente. Ele tirou tudo em que eu me apoiasse. E disse, agora você vai se apoiar em mim, porque a minha vontade é perfeita. A sua é como um trapo de imundície. Se você olhar o histórico do seu desejo, da sua vontade, o que deu? Em nada. Então agora se dobra essa vontade que é perfeita. Eu acreditei nisso. Eu acho que é por isso que eu estou aqui. E eu não desisto assim fácil. Não desisto. Tá difícil? Por que tá difícil? Às vezes eu não tenho uma resposta na hora. Mas eu encaro e vou para frente. Acho que não tem como, né? Eu tenho um livro que eu estou lendo que Foguete Não Tem Ré. Né? Você já ouviu falar nesse livro? Esse não, eu já quero ler. Eu já ouvi falar na frase. Foguete Não Tem Ré. É um livro, eu não estou lembrando o nome da autora, você acredita? Mas é um livro... Pesquisa aí pra ver Como que é? Foguete Não Tem Ré. Foguete Não Tem Ré. Maravilhoso. E é tudo pra frente, né? É pra frente. Eu fico lembrando e imaginando o caminho da cruz. Quando Jesus estava com aquela cruz, ele não foi para trás. Ele não desistiu. Ele foi até o destino que era a morte. Eu entendo, por isso que Paulo fala que morrer é lucro, né? Não, legal esse livro aqui. Top, hein? Já fica a dica aí do Bruno. Foguete Não Tem Ré. Foguete Não Tem Ré. A gente sempre faz essa pergunta no final, né? Um livro, uma música, mas já que você já adiantou... Aqui, tá aí. Sofrimento, traumas afetivos e suas fases de elaboração. Por Karine Rizard. Foguete Não Tem Ré. Vou adquirir esse livro aí com certeza. Muito legal. Brunão, então, para quem quer começar a cantar, né, sempre tem aqueles questionamentos, aquelas perguntas, né? Então a gente preparou uma sabatina de perguntas aqui pra você. A gente, como a gente nunca fez aula, aí que a gente tem pergunta. Exatamente. Pra você que tá aí em casa, né, amor, que nunca fez uma aula, mas canta desde criança igual a gente,
Fica aí que vocês vão aprender bastante coisa hoje. Vão ter muitas dicas aí. Vamos lá, meus alunos do dia. Vamos pois lá. não. Hoje nós somos os seus alunos, tá? Okay. Hoje a gente quer aprender. Nossa, que honra, gente. A primeira pergunta é o seguinte, né? Qual é a função do preparador vocal? Qual que é a sua função? Boa essa pergunta. Vou tentar responder. Porque a gente tem assim, a preparação vocal a longo prazo e a gente tem uma preparação vocal que são as emergências, né? Então, por exemplo, alguém vai gravar um EP ou um single, então procura a gente para fazer uma preparação vocal direcionada para aquela gravação. Então, essa preparação vocal, a gente entra com foco, né, específico para aquela gravação, para aquelas músicas. Então, a gente trabalha aquele repertório, a gente faz toda uma parte de estética vocal para aquele repertório. Né? Então, se a gente fala de respiração, se a gente fala de articulação, se a gente fala de interpretação, a gente vai falar para aquele repertório. Que ela vai gravar tal dia, que às vezes é ao vivo ou não. Né? Porque normalmente o pessoal está gravando em estúdio e fazendo a captação de imagem ou vice-versa. Né? Isso é uma preparação vocal que é emergencial, né? Que é focada e tem um tempo de início e término. A preparação vocal a longo prazo é aquela pessoa que se matricula na escola e fala, olha, eu preciso de técnica vocal. E aí a gente começa a trabalhar os pilares do canto, a gente começa a trabalhar a respiração desde a sua fundação, porque uma coisa é você respirar para falar, outra coisa é você respirar para cantar. Em contrapartida, algumas pessoas falam assim, Brunão, eu tenho um problema grave na respiração. Eu falei assim, qual é? Não, porque isso eu respiro assim. Eu falei assim, não, você não tem problema grave na respiração, senão você não estava vivo. Você respira. O seu diafragma funciona inclusive enquanto você está dormindo. Então, sua respiração está ok. A gente tem que ver se tem desvio de septo, se você ronca, o que é. Tem apneia. Aí, né? Aí já é outro assunto. Exatamente, é outra área, inclusive. Outra área. Então, a gente trabalha nessa preparação vocal a longo prazo em detectar na pessoa, no aluno, quem ele é, quais são os costumes dele, né? Por que a música? Por que ele decidiu cantar? Por que ele canta? O que a música significa? Isso são fatores que vão determinar o que eu chamo de série. A gente vai criar uma série específica para aquele aluno. Claro que eu estou falando de um aluno que é individual, né? Porque a gente tem várias modalidades, por exemplo, na escola, a gente tem um canto em dupla, individual, em trio, quarteto e o maior que a gente tem de 6 pessoas. Então, ali a gente cria um cronograma, tenta nivelar essa turma e colocar todo mundo junto. Mas, para um aluno que é individual, ele também tem um foco a longo prazo. Então, a gente está atuando agora com uma dupla que é um casal que vão renovar os votos e eles estão ensaiando uma música para cantar nesse dia, mas eles não cantam. Olha. Então, a gente tem um super desafio e eu achei muito legal eles se proporem esse desafio, né, para o casal. Legal. Então ela treina com uma das professoras e ele treina com um dos professores. A gente precisou deixar bem voz feminina com mulher e voz masculina com homem para que eles consigam ter uma referência real, levando em conta que eles não cantam, né? Então essa preparação vocal a longo prazo, ela é a técnica vocal que a gente ensina. Né? São os parâmetros da voz, os parâmetros do canto. O que é cantar? Como é cantar? Né? Qual é a diferença da fala para o canto? Como que funciona essa história de linha do canto? Eu falo muito sobre linha do canto, né? Então, quando você fala, é como se fosse nessa direção, como a gente está falando agora. Quando você canta, você usa essa direção, né? Porque você usa a ressonância alta. Né? Então eu falo, testa é ressonância, seios paranasais é ressonância, nariz é ressonância. Tem gente que reclama do nariz, né? E aí eu falo, olha esse nariz de pontinha aí. Pois coloca a voz lá. Funciona, porque as direções vocais, elas são meio abstratas, assim, né? Você fala assim, pensa num caminhão que está voando e aí sua voz está em cima do caminhão, né? Tem essas coisas, assim, essas metáforas. Para que as pessoas entendam, flutuem junto, né? Porque a técnica vocal em si, hoje, tem muito pesquisador, a gente tem muito cientista da voz hoje. Inclusive, eu fiz uma pós-graduação há pouco tempo, quer dizer, 2018, né? Já passou, tem tempinho. 5 anos. Só isso. Em canto, com ênfase em backing vocal e harmonização vocal, que inclusive é uma área que eu atuo muito forte aqui em Belo Horizonte.
também em outros estados, né? Muita gente de outros estados e outros países procuram a gente para fazer harmonização vocal, para dar direção nesse sentido. E na primeira aula dessa pós-graduação, quando eu sentei, a professora disse assim: eu odeio vocalize. E o que é o vocalize? Vocalize é uma vogal que você vozeia e fica repetindo aquela melodia em diferentes tons. E aí eu fiquei pensando, gente, ela odeia vocalize, mas eu fiz isso 4 anos na universidade. E agora eu tô aqui nessa pós-graduação e eu vi que ela odeia vocalize. Era uma cientista da voz que estava falando. Nossa. Eu odeio vocalize. Eu falei assim, bom, eu vou ficar para ver no que isso vai dar. E foi muito incrível o desenrolar disso, porque ela trata o ser humano, cada um, de uma forma. Então, assim, não tem como você dar comida para todo mundo e achar que todo mundo vai mastigar e engolir ao mesmo tempo. Então, ela individualiza totalmente, inclusive os exercícios. Então, ela vai dizer que se você vai cantar o repertório X e Y, você tem que fazer os exercícios X e Y, para que você já informe para a sua musculatura de que você vai usar né, aqueles artifícios para a voz. Então, não é uma coisa que você vai fazer com todo mundo e cada um vai cantar um repertório aleatório e aquilo vai funcionar para todo mundo. Então, às vezes, ao invés de você aquecer, você está atrapalhando a musculatura para... Entende? Então, assim, a nossa função como preparador vocal é muito séria. Porque se você não entende esses comandos, se você não entende quem é aquela pessoa, qual é o histórico de voz dela, você, ao invés de atrapalhar, ao invés de ajudar, você atrapalha. Brunão, eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, você acha que todo mundo pode cantar qualquer estilo musical ou cada pessoa tem um estilo próprio e só aperfeiçoa? Por exemplo, o sertanejo, não. Tem um jeito de estudar para o sertanejo, tem um jeito de estudar para o pop. Tem ou é tudo a mesma coisa, assim? Todos os exercícios são a mesma coisa? Relevante a sua pergunta, porque depende da história, do histórico que você traz, né? Então, você é de uma família que todo mundo canta sertanejo, você vai cantar. Você vai ter a estética vocal voltada para isso. Mas não significa que a sua voz, que você vai realizar só esse estilo. E aí você precisa de um técnico vocal para te ajudar, para te mostrar quais são as suas outras possibilidades. Legal. Então, eu dou um exemplo assim. Lá na sala eu tenho uma caixa de lápis de cor, que eu deixo assim no piano, para todos os alunos verem. E, sei lá, tem 36 cores, vamos colocar assim. Eu falo, ó, tá vendo essa caixa de lápis de cor? Pois é, todo mundo que entrar nessa sala vai saber que é uma caixa de lápis de cor. Então, essa é a sua identidade vocal. Mas quantas cores tem aí dentro? Várias. Sim, várias. São as possibilidades. Ah, sim. Entende? Entendi. Então, na verdade, não necessariamente alguém que canta sertanejo pode só cantar sertanejo, pode cantar outros estilos também. Também. Mas, normalmente, quem canta sertanejo ama e só quer cantar isso. Eu gosto muito e, como o Diego diz, como eu nasci numa família que ouve muito sertanejo, automaticamente eu canto, né? A minha referência vocal, como você disse, são os sertanejos. Sim. Então, querendo ou não, é um pouco mais parecido. Que acaba sendo mesmo uma referência musical e vocal, Isso. como você bem disse. Porque aí você vai ouvir só aquele tipo de repertório e você acaba condicionando a sua musculatura para realizar aquilo que você ouve. É uma questão cultural também. Exatamente. Né? É uma cultura. E é uma cultura, assim, familiar, né? É igual a minha cultura lá, é mais pentecostal e sertanejo, porque é a cultura mais do sul, né? É o que você vai cantar. Isso, então são as minhas referências vocais. Então eu acredito que, claro, tem outras possibilidades de estilos musicais, mas esses são os mais fortes, assim, digamos assim. Né? Certamente. É o que você vai realizar. Entendi. É interessante, tô curiosa né? pra saber quais os meus outros. Os outros que eu levo jeito. Aí aperfeiçoando, né? Aqui também, a gente tava falando, você falou de crianças, né? É a questão do... tem uma idade que uma criança, uma pessoa deve começar, você incentiva, fala assim, quanto mais cedo você começar, melhor você vai se aperfeiçoar no canto, ou não? Isso não influencia? Eu penso que é igual língua, né? Idioma. Você vê que as crianças já estão em escolas bilíngues, trilíngues, porque tem lá a fase que você aprende, mas né, você não tem boleto, né? Aí você... não tem preocupação, tem mais facilidade, você focar na coisa. Você aprende 4 idiomas. Eu tô com uma aluna lá que fala 3 idiomas. Nossa! E só tem 18 anos, entende? Olha só. Que estuda numa escola trilíngue até hoje. Que legal.
o que é fantástico. Sim. Então, eu penso que as crianças, elas absorvem tudo muito rápido, né? E você vê, tem várias pessoas, os especialistas estão desesperados falando, tirem o celular das crianças, né? Então, assim, eu sugiro que tirem o celular e coloquem na musicalização infantil. Deixa ela ter acesso. Né? Deixa ela ter acesso. E a musicalização infantil não é uma aula direcionada no sentido de aqui é aula de piano, aqui é aula de bateria. Não, a musicalização infantil, ela tem um teclado, tem uma bateria, tem uma guitarra ali, então a criança escolhe. É como se ela... Isso aqui foi o que eu me identifiquei. E ali ela começa. Isso é fantástico. Eu acho que para as crianças, né, a gente pode disponibilizar isso. Inclusive, é um curso que a gente está aderindo, que é a musicalização infantil, porque a gente está lidando com muita criança. E tem crianças... a gente tem lá no coral de 4 anos, por exemplo. Mas entre 2 e 3 anos, você mostra a musicalização infantil e deixa ele escolher o que ele se identificar. E a partir dali ele cresce. Você vê que os japoneses, os chineses, têm crianças de 4 anos que tocam absurdamente piano. É claro que é cultural também, né? Então, assim, muita gente toca piano nessas nações. Então, você vê que a facilidade... Aí você fala, meu Deus do céu, uma criança está tocando assim, mas será que eu não consigo? Às vezes não. É verdade. É uma habilidade que... E às vezes também até por incentivo dos pais, porque os pais às vezes não puderam realizar esse sonho, mas quer ver o filho, né? Às vezes tocando um instrumento e questão vocal também. Tem essa parte que eu acho positiva, até certo ponto, porque, por exemplo, a gente já teve aluno que estava lá por obrigação. Né? Então, às vezes, o pai não faz, a mãe não faz e obriga o filho a fazer. E o filho não quer. O filho quer outra coisa. Não é o que ele quer, né? Exatamente. Quer jogar bola, quer fazer qualquer outra coisa, né? Mas não quer. E aí você também não construiu isso ao longo do crescimento dele. Né? Você não ouvia música, você não cantava, você não tocou um instrumento, mas quando ele chega na fase de adolescente, você tem que fazer um instrumento. Mas ele não viu ninguém fazer, por que ele tem que fazer? Então, entende? É aquela máxima, né? O melhor exemplo é o que você faz. Não é nem o que você fala, é o que você faz. A Bíblia fala isso mesmo. Né? O que você fala não vale de nada. Não vale de nada. Né? Em Tiago, se não me falha a memória, Tiago 3, vai falar que o que você fala não importa, é o que você faz. Então, hoje você mede o caráter de uma pessoa, não é eu tenho caráter. Quando você vê alguém falar assim, eu tenho caráter. É estranho, né? Você Humilde, né? Mas você falou uma coisa que é fato. Eu já dei aula de violão para crianças também. E eu via isso. Então você também é professor. Entendi. Vamos lá, gente. Vamos reformular o podcast. Tem umas perguntas para o senhor, professor. Harmonia, né? Mas você falou algo bem interessante, porque eu lembro quando eu dava aula para crianças, eu via muito o incentivo dos pais. Mas, às vezes, a criança em si, ela não queria, né? Não queria desenvolver aquilo. Então, era um sonho da mãe ou do pai ver o filho tocando. Mas aí você vê que tem uma certa resistência da criança, porque a criança não tá ali, né, focada, e ela tá querendo mesmo ver que, vou fazer aqui porque minha mãe quer que eu faça. Aí Exatamente. já não é um caminho. Isso é muito triste, porque a criança sofre, ele chega na aula e não quer fazer. É triste de ver, né? Mas aí a gente pergunta, o que você gosta? Eu gosto de jogar futebol. E aí a gente conversa. Eu já conversei com os pais, já falei, olha, ele gosta de futebol. Ele fala de futebol o tempo inteiro. Na aula de música ele fala de futebol. Então, põe ele numa escolinha de futebol. É o que ele leva jeito, né? É o que ele gosta. Exatamente. Ele tem que fazer por amor também. Exato. Brunão, nessa sua trajetória, nessa longa trajetória que você faz, que há 21 anos? 22 anos. 22 anos. Nossa, Muita história é uma vida, né? 22 anos. E nessa sua trajetória, quais são as maiores dificuldades dos alunos, né? Das pessoas que você vem, assim, que você dá aula? As dificuldades, os maiores erros, né, que você vê, assim, nos seus alunos? Eu acho que o canto... Eu vou começar essa resposta falando sobre isso. O canto é muito intuitivo. Então, por exemplo, as pessoas que aprendem a cantar na igreja, coisa muito natural, né? Você abre a boca e canta. Me lembro que na minha primeira aula na universidade, o professor disse assim para mim, Bruno, tira essa voz de Igreja Batista da minha aula. Aí eu fiquei pensando, gente, como é que ele sabe que eu sou da Igreja Batista? Eu era mesmo. Mas ele não me conhecia, eu só era aluno dele. Parece que ele já conhece a estética vocal da Igreja Batista, né? Assembleia Batista. Mas é muito intuitivo. E por que eu estou dando esse exemplo do que ele disse? Porque eu cheguei cantando para ele como eu cantava na igreja.
né? E eu fiz canto lírico. A minha formação de bacharelado é em canto lírico. Então ele queria que eu impostasse a voz. E eu não conseguia, porque na igreja a gente não imposta a voz. Você não cantou na igreja. Ó, quão lindo esse nome é. Você não faz isso. Não dá, né? Não dá. Aí os irmãos não sentem nada, porque com medo. Assim. Os irmãos, em vez de sentir alguma coisa... Então, era isso que ele queria. Ele queria que eu impostasse a voz. Então, o canto se torna, tanto quando é forte na família, quando é da igreja, enfim, é intuitivo. Então, as pessoas cantam. Mas depois elas se descobrem nesse canto e falam, meu Deus, eu quero fazer isso. Só que quando viu, passou 10, 15 anos. E aí ela nunca estudou canto. Né? Que é o seu caso, estava compartilhando comigo. Né? Eu canto, mas eu nunca estudei canto. Como que eu faço, né? Eu acho que isso Por onde que eu começo, né? Eu acho que isso tem sido um desafio ao longo dos anos. Em 22 anos como professor, eu acho que esse é um dos maiores desafios, porque a gente, depois que a pessoa está cantando há 20 anos e ela começa a fazer aula de canto, é muito vício para consertar. É muita coisa para consertar. Manias. Muito. Eu tenho uma aluna, que é uma cantora que canta em banda de baile, essas bandas de casamento, né? E a voz é linda, mas nunca estudou canto. Então, assim, é tão engraçado isso, porque a voz é linda, mas ela nem sabe que é tão linda assim. Porque não tem acesso ao leque da sua própria voz. Ela não conhece quem ela é vocalmente. Então, eu acho que a ideia do estudar, a importância do estudar, não sei nem se essa pergunta está aí na sua... na sua lista, mas a importância de estudar não se dá só pelo fato de eu preciso de técnica, não, você precisa se conhecer. Precisa conhecer a sua voz. Né, ao máximo, na sua amplitude. Então, acho que um dos maiores desafios é esse. São pessoas que cantam, criam uma forma de cantar para sobreviver, para continuar, para conseguir. O canto fica sério, porque aí já tem uma agenda, e aí já tem uma agenda de ensaio, tem uma agenda de ministração, ou uma agenda de show, independente do que seja, e aí ela já não consegue realizar. Então, por exemplo, se canta 2 horas, fica rouco e fica 4 dias para recuperar. Como é que faz? Cantando uma vez, pronto, aí 4 dias para... E assim, eu tô falando 2 horas, mas tem gente que canta 40 minutos e já fica rouco e demora 4 dias para recuperar. Nossa. Como que faz? Ou seja, está usando o instrumento de forma errada. Mas não é uma forma que ele começou agora. Já tem uma história isso. Ele começou a usar errado há muito tempo atrás. Né? Mas uma coisa é você usar errado quando você tem 18 anos, que está tudo em pé, está tudo de boa. Outra coisa é você continuar usando errado chegando perto dos 40. Amor, então... tem que começar a fazer o acompanhamento tá com na o hora Bruno já, Graça. Bora correr, bora pegar o número do Brunão. Eu tô estudando todo dia, vou fazer 40 anos esse ano, então eu tô estudando todo dia para ficar de pé. Bora começar a fazer aula, amor. É verdade. E se você canta a vida inteira, chegou aos 40 usando a voz de forma errada, você vai chegar sem voz. Você vai chegar sem resistência. Enfim, você vai chegar... Tem gente que chega assim, mas quando eu tinha 18 anos, eu cantava esse agudo. Agora eu não canto mais. Claro que não vai cantar. Não vai conseguir. Não tem estrutura. Não tem estrutura, é muito tempo. Não tem estrutura. E outra, a laringe não tem osso, só tem um osso. Isso aqui é tudo cartilagem. Precisa mexer para separar o ar da deglutição. Então, não tem... Quando você não tem o apoio certo para a voz, você apoia tudo aqui. E aqui não é lugar de apoiar a voz. É aonde? É o diafragma. É aqui, então. Que é o músculo mais importante da respiração. Você apoia aqui embaixo, né? Aí fala, eu quero cantar pelo diafragma. Então vamos estudar. Que não dá para você ficar vendo também vídeo de YouTube e ficar fazendo sozinho sem monitorar. Você precisa de alguém para te ver. Exatamente, é isso que eu tava falando com o Diego. Como eu nunca tinha feito uma aula assim, presencial de voz, e nem nada, né, de aula, eu via no YouTube, aí eu falei pra ele, eu fazia o que eu tinha aprendido ali, só que eu não sei se eu tava fazendo certo. Então não adianta muita coisa, né? E fica muito aleatório. Muita gente. Você acha que tá certo, do jeito Sim. que você tá, mas muitas das vezes não tá certo. Não tá. Muita gente fica me cobrando um curso. Brunão, faz um curso, coloca no Hotmart, coloca no YouTube. Tenho super vontade de fazer. Mas quando eu tiver uma estrutura em que eu vou ter certeza de que as pessoas vão aprender. Sim. Sabe? Nem que seja assim, vou colocar uma aula sobre respiração. Faça essa aula durante
4 meses. Que aí eu vou ter certeza, sabe? Porque colocar um curso por colocar para ganhar dinheiro, que não é o nosso foco, a gente lá na escola a gente sempre conversa sobre isso nas nossas reuniões. Não é o nosso foco, não é ganhar dinheiro. O nosso foco é conseguir entender de que pessoas estão entrando por aquela porta, tem sonhos envolvidos, tem histórias envolvidas, tem almas envolvidas e tem sonhos. Então a gente entende isso. Para muitas pessoas a gente facilita o curso, porque a gente sabe que a pessoa tem o chamado, precisa aprender, uma necessidade, porque a música... Chegou uma época para mim que música era uma necessidade. Ali que eu entendi que eu tinha esse chamado, sabe? Não era aquela, eu não conseguia viver um dia sem pensar na partitura. E não é assim um dia sem ouvir música, não é isso. Para vocês terem ideia, quando eu chego em casa eu não ouço música. E quando eu ouço música instrumental. Que eu ouço música vocal o dia inteiro. Imagina, os alunos cantando no meu ouvido o dia inteiro. Então, assim, eu não ouço música. Eu amo silêncio, que também é música, né? São as pausas. É a melhor música. O silêncio é maravilhoso. Tem hora que eu prefiro o silêncio para dar uma descansada, para ouvir os sons da natureza. Lá em casa tem um terraço maravilhoso que a gente vê o céu aberto, assim, de Belo Horizonte. Ainda mais que você vive, né? Trabalhando o dia todo. Exato. Música, então... Exato. A gente precisa. Então, eu penso que a importância desse estudo para as pessoas que gostam de cantar, independente onde elas atuam, é muito séria. Elas precisam cuidar da voz, elas precisam entender quem elas são vocalmente. Tem gente que manda assim no Instagram, Bruno, me manda um exercício para aquecimento, eu vou cantar amanhã. Aí fica difícil, né? Aí eu fico pensando assim, gente, que loucura. Que loucura. Eu vou gravar um vídeo e vou mandar pra ele agora. Tem como, isso eu não conheço nem essa voz. Que exercício que eu vou mandar? Não, sério? Tem gente que nunca fez a aula com você? Tem gente que pede. Tem gente que diariamente. Olha só. Não é de vez em quando, não. De vez em sempre. Tá lotado. Direct está lotado de pessoas pedindo exercícios para fazer. Sim. E não é bem assim, né, Bruno? Não é bem assim, gente. Amor, vamos fazer o desafio. Não, peraí que eu tenho mais uma pergunta aqui. Tem tô duas, ansiosa. na verdade. Peraí, né? tem um desafio aqui? A gente vai terminar com o desafio, mas daqui a pouquinho. Eu vou deixar Tomara pro que o final. desafio seja para vocês. Não, a gente vai participar. fazer você também depois. Ok. Mas você vai, no caso, falar se a gente tá fazendo Eu vou certo. avaliar. Avaliar. Eu sou a banca avaliadora. Isso. Aqui é The Voice. Aqui é a cadeira vira. Aqui vira. Aqui tem essa... Olha, ele tá parecendo mesmo o jurado. o jurado lá. Bom, a gente tá falando aqui de exercícios, né? De aquecer voz. Sim. Mas assim, para dar uma dica, né? Uma dica, na verdade, para quem acompanha aqui o Albo Podcast. Qual que é o melhor exercício ou os melhores exercícios para iniciar um aquecimento vocal? Isso aí depende do repertório que você vai cantar, né? Como eu disse. Porque você tem os aquecimentos que são gerais, né? Então, por exemplo, você acorda e faz um humming, que é uma boca fechada e fazendo um som. Isso eu começo no chuveiro. Então tem que fazer isso diariamente. Eu faço todo dia. Então eu vou acordar já assim. Eu faço todo dia. Parece que trabalha o nariz, né? Você sente o nariz vibrando. Mas essa é a ideia, de você levar o som para cima, né? De você acordar a ressonância. Tanto quem trabalha falando, quanto quem trabalha cantando. Legal. Então, por exemplo, eu dou aula o dia inteiro. Tem dia que eu dou aula o dia inteiro. Então, eu preciso ter um bom aquecimento vocal para dar aquelas aulas. Até porque eu dou exemplos, né? Dou aula para mulheres e para homens, para criança. Então, a gente precisa estar bem aquecido para ter a estrutura para fazer isso, né? Então, isso é um geral, por exemplo, né? Que a gente faz. Tem a vibração de lábio também, que é... Se você tá... Se você tá acordando, a gente faz de... Que é pra cima. Isso. Se você tá acordando a voz, então é tudo pra cima. Tudo pra cima. Não é nada pra baixo. Que legal. Esse humming eu começo na voz que eu acordo, porque pra gente trabalhar ali, porque a voz ali tá dormindo ainda, né? Então você tá... Depois eu começo... Depois eu vou para os específicos, né? Que eu faço os vocalizes. Esses a gente não libera os alunos para fazer sozinhos, dependendo do nível deles. A gente avalia muito isso, né? Aí eu falo, isso aqui só vai poder fazer quando eu te liberar. Liberar do quê? Do coma, professor? Do coma. Não vai poder fazer sozinho. Então, assim, às vezes eles precisam da gente para... Eu peço sempre para gravar as aulas.
eles gravam em áudio, os exercícios que a gente está fazendo, só esses aqui você aquece. Esse aqui não, esse aqui você aquece. Então tem esses exercícios mais gerais. Tem uma coisa também que a gente pouco se fala, que é do pré-aquecimento. Às vezes você quer aquecer a voz, mas o corpo está dormindo. Então, fazer um alongamento, umas 30 flexões, uns 50 polichinelos, isso acelera os batimentos e acorda seu corpo, fazer um alongamento mesmo, sabe? Essa coisa de você esticar. Ou seja, então o corpo inteiro, a voz reflete no nosso corpo inteiro, né? Se a gente são músculos, né? Sim. Tem uma frase que eu falo para os alunos que é: voz é corpo. Olha só. Porque a sua voz está dentro do seu corpo. E a gente acha que é só a voz que a gente tem aqui, né? Não. E a voz também é extremamente emocional, né? Então, se, por exemplo, você está num dia ruim, todo mundo tem, possivelmente sua voz vai estar estranha. Né? Ela vai estar assim mais para baixo, não vai querer aquecer, né? Vai estar assim, em declínio, porque você está desse jeito. Então, como a voz está ali, e você percebe, né? Você olha para a pessoa, você dá o bom dia, a pessoa dá bom dia. Aí você já percebe que... percebe, A voz quer dizer muita coisa, a voz, né? Verdade. Exatamente. Então, os exercícios dois, né? São vários. Aqui tem vários, aqui eu vi. E qual mais, assim, pra começar, tipo... alguns aqui, ó. Tem técnica de bocejo, suspiro, exercício com canudo, né? E esse de fechar a boca... Ficar com a língua também? Isso na verdade é para você tá passando a língua aqui, né? Então você vai ativando a língua que está totalmente ativa no seu canto. Você vai treinando esse movimento. Em círculo ou... Pode ser em círculo. E você vai treinando esse movimento, você vai treinando também a língua, você vai aquecendo também a língua, que ela é totalmente ativa no canto. Tem gente que tem problema de emissão de voz porque a língua sobe. Aí fala que a língua subiu. É o famoso língua presa? Tem a língua como se fosse a língua presa, assim, pra cantar, pra falar, né? Porque língua presa é essa coisa que a pessoa faz assim, né? Sim. Mas quando a língua sobe lá atrás, que é o dorso, né? Que a gente chama de dorso, é que atrapalha a passagem do som. Se sua língua estiver de pé lá atrás, o som fica todo lá atrás. Ele não sai. Entende? Ele não consegue sair. Então, é muito importante. Esse exercício é muito legal. É muito legal. E ele relaxa mesmo, né? Você sente a musculatura aqui trabalhando. trabalhando. A língua, ela fica até mais leve. Sim, relaxa. Agora, essa coisa do canudo que você leu aí, né? Como do canudo? O canudo você coloca, né? Na garrafa de água e sopra. Nossa, eu fazia isso pra brincar. Pois é. É uma brincadeira. É um exercício, mas é um exercício que virou moda, né? Tem muitas coisas no canto. Como a técnica mais antiga para o canto é o bel canto, que tem mais de 300 anos. E é uma técnica super segura, né? Porque você pega os cantores de ópera, por exemplo, que eles cantam 3 horas e não ficam roucos. Eles têm estrutura para fazer isso. Mas como a gente está no momento, numa geração que é muito imediatista, então as pessoas querem... Moda, né? Então eles pegam tudo o que eles veem, fazem e acham que está tudo bem. Mas esse exercício, por exemplo, de colocar o canudo, né? Tem até um pessoal que está comercializando os canudos, é uma loucura. Tudo é monetizado. Chega no meu direct direto, você vende canudo? Não vendo canudo. Ainda não. Não vendo canudo. Eu só dou aula mesmo. Eu ainda não comercializo canudos. Exatamente, não lancei esse produto ainda. Ainda não. Então as pessoas ficam soprando. Do Brunão. E as pessoas ficam soprando aquele canudo na água sem saber se aquele peso é o ideal para a voz, porque aquilo tem peso. Então, quanto mais profundo, mais pesado. Quanto mais na superfície, mais leve. Então, você fica soprando aquilo aleatoriamente, sem saber o momento de você fazer aquilo, porque na voz tem isso também. Né? Tem os momentos. Então, por exemplo, um aquecimento bom, ele dura 15 minutos. Se você faz um aquecimento vocal de 15 minutos e fica meia hora sem cantar, você perde aquele aquecimento. Olha só. Aí você perde aquele aquecimento. Então, o ideal é você fazer 15 minutos, por exemplo. Antes da gente ministrar na igreja, eu já começo aquecendo aquele aquecimento geral que eu falei para vocês no chuveiro. Quando eu chego já no culto, 15 minutos antes, eu já aqueço antes da gente começar a cantar, a ministrar. Né? Porque é o ideal. Se aqueceu, canta.
Tem que aquecer antes de cantar. Mas isso demanda disciplina, demanda organização e nem todo mundo consegue. E aí eles continuam com os mesmos problemas. Então se machuca na hora da ministração, porque quem ministra o louvor, às vezes se pega gritando, né? Porque está cantando muito alto e às vezes tem que falar. E a necessidade de ser compreendido, às vezes também está ali naquele movimento do espírito, né? Mesmo, e fica sem voz, né? E começa a maltratar. Então, isso de forma repetida, cara, você tem danos assim que são sérios, irreparáveis. Eu vou dar um exemplo. Porque a voz não é a voz em si, né? É um conjunto, então é o que você ouve, como você ouve. Ouvir é diferente de escutar, e isso está totalmente linkado à voz, ao seu resultado. Então, por exemplo, tem gente que... O que é ouvir? Ouvir é você perceber que tem 3 pessoas lá fora, na sala ao lado, conversando. Você está ouvindo que tem uma conversa. Quando você escuta, você pode me dizer qual é o conteúdo daquela conversa. Então, é diferente. De você detectar uma conversa. Mas, quando você escuta, houve um processamento auditivo que você pode dizer qual era o conteúdo daquela conversa. Então, isso é escutar. Então, tem gente que ouve uma introdução, mas não escutou. Aí entra no tom errado. Então, a gente também tem um processo de treinamento auditivo, que poucas pessoas falam nisso. As pessoas querem cantar. Mas ligado diretamente à voz é o que você ouve. É como você ouve, como você escuta, como você deglute esse som, né? Como você processa esse som. E aí você o resultado está aqui. Então, se eu toco uma nota e peço para você repetir e você cantou errado, então você tem ali um problema no processamento auditivo. Às vezes ele é crônico, às vezes não. Às vezes é só uma falta de treino. Sim. Então, se você treinar aquilo 3 meses, já foi embora o problema. Mas tem gente que é crônico. Aí entra aquela famosa pergunta que deve estar na sua lista, que já estou respondendo tudo. Todo mundo pode cantar? Pode. Olha só, tinha mesmo. Era Tinha? a primeira pergunta. Aí, ó, vejo que tu és profeta. E a segunda complementa essa. Quanto tempo uma pessoa precisa estudar canto? Tem que um tempo... Que ele falou, se não for crônico, 3 meses, né? 3 a 4 meses já dá para ter uma noção. 3 meses para você limar esse problema. Mas né? E dependendo da sua história, dependendo de como você é musicalmente. Mas todo mundo pode cantar? Pode. A minha resposta é assim, pode. Não é tarde. Para ninguém, qualquer idade. Mas você tem que entender onde você vai cantar. Todo mundo pode cantar? Sim. Mas onde? Tem gente que estuda canto para tocar violão e cantar na célula em casa. Tem gente que estuda canto porque quer ir pro Canta Comigo. A gente está com uma aluna agora que está no Canta Comigo. Da Record. Aí tem tem gente que... Não, eu quero ir pro The Voice Brasil. Não, eu quero gravar vídeos pro meu Instagram. Então, a gente sempre define isso quando o aluno chega. Quais são os seus objetivos? Onde você quer chegar? Onde você pretende chegar? Porque aí a gente ouve e depois a gente dá um feedback. Fala assim, você pode chegar aqui, aqui, aqui e aqui. Porque a voz é assim, é estado. Você está assim. Você está cantando desafinado. Daqui a pouco você não está mais. Então não dá para você dizer, você é desafinado. Não, você é destreinado. É diferente. Né? É claro que tem pessoas que não afinam nenhuma nota. Pode ser um problema central mesmo, né, de processamento e de não conseguir escutar e emitir. Mas a maioria das pessoas são destreinadas. E o tempo, né, que você perguntou aí. Quanto tempo eu preciso estudar canto? Se você ama cantar, a vida toda. É a minha sugestão. Se você ama cantar, se você quer ter voz, por exemplo, tem uns vídeos no Instagram que a gente ouve de mulheres de 80 anos, 85, 90, cantando, fazendo espetáculo mesmo. Cantando. Porque cuida da voz, porque estuda, porque canta. Nessa pós-graduação que eu citei para você anteriormente, teve um módulo que a gente estudou só sobre a voz madura, a voz do idoso. Estudamos sobre a voz do idoso. E por que o idoso fica sem voz? Porque ele sai do mercado de trabalho, então ele não conversa mais com as pessoas, só fica assistindo TV. E aí ele para de falar, para de cantar.
e a voz vai sumindo. É igual músculo. Você tá na academia 3 anos, aí você para você vai se olhar e fala assim, gente, quem sou eu? Entende? É a mesma coisa com a voz. Então, a voz, a gente está falando de um músculo que precisa ser treinado até o final da vida. Brunão, por que é tão difícil? Eu sempre tenho essa dúvida comigo. Uma pessoa igual eu, como eu sempre cantei sozinha, eu sempre cantei, eu acho que primeira, né? Eu sempre cantei primeira voz. Por que é tão difícil a gente que, né, até aqui eu sempre cantei primeira, por que é tão difícil fazer a segunda? Entendi. Quando você chama de primeiro, que você fala de primeiro, até para as pessoas que vão ouvir, né, vão ficar assim, o que é primeira, né? É porque mas eu é a melodia. Eu cantei, né, no você cantou solo, sempre cantou a melodia, né? Nunca precisou fazer uma segunda voz. Igual hoje a gente canta juntos, mas ele que tem que fazer a segunda, porque eu não consigo, eu tento, mas no meio ali eu já... Você toca um instrumento? Não. Você toca. Toca violão. Sim. Então ele o fato de tocar um instrumento harmônico, ele tem essa noção harmônica vocal também. O instrumento harmônico vai te dar essa estrutura vocal harmônica por você tocar um instrumento harmônico. Então, o que é harmonia? Quando você tem mais de um som simultâneo. Né? Então, quando ele toca um acorde, você toca três notas, né? Ou 4. Sim. Pode ser uma tétrade, uma tríade ou uma tétrade. Então, ele ouve 4 vozes, 4 sons simultaneamente. É mais fácil. E quanto tempo você toca violão? O tempo desde criança, acho que uns 10 anos. 10 anos. Sempre. Tem 10 anos que ele treina o ouvido dele para ouvir mais de uma voz. Então, possivelmente, ele vai ter mais facilidade que você. Né? Então, assim, tem também aquela história que a gente conversou no início, que é sobre a sua bagagem. Então, assim, se você participava de coral, você tem acesso à divisão de vozes. Nunca participei de coral. Quem participa de coral infantil, coral de adolescente, e que dividem as vozes, que têm acesso à harmonização vocal, você vai chegar na fase adulta sem essa dificuldade. Por quê? Porque os ensaios são seu treino. Eu falo com o coral Black to Black que é o seguinte, os ensaios são aulas. São aulas que a gente tem. E se as pessoas souberem aproveitar isso, elas ficam incríveis, harmonicamente falando. Né? Mas você tem que saber aproveitar aquilo. Então, como você não tem isso na sua bagagem, você tem o solo, você tem a melodia. Né? Que é o que te sobra. Isso. Porque se você tentar fazer uma segunda voz, você vai precisar treinar muito, você vai precisar ficar horas, e tudo bem. Mas é o que você vai precisar fazer hoje. Então, por exemplo, lá na escola, hoje mesmo tem uma aula de harmonização vocal. A gente trabalha os pilares da harmonização vocal para pessoas como você, que são solistas, têm as vozes bonitas, mas não tem essa parte harmônica desenvolvida. Isso é uma doença. Não, você vai continuar cantando. Mas se você puder ampliar esse campo harmônico, você vai ser uma cantora mais completa. Então, você vai conseguir fazer um backing vocal e você vai conseguir fazer um solo. Legal. O que é sensacional, né? Legal. E entra também a questão do ouvido, né? Que você vai aperfeiçoando isso, quando você ouvir, se torna uma coisa natural. Exatamente. Igual o Bruno, irmão dele, nossa... É a segunda voz mais linda que eu já ouvi, assim. Ele faz. Eu só canto porque eu sou assim, eu não sei nem nada de nota. Sério. Ele fala pra mim, amor, qual é a tua nota? Deixa eu cantar, tu vai atrás. Porque eu não sei, entendeu? Eu sei que é ruim pros músicos. É porque ela foi criada na Assembleia. A Assembleia é assim. Você começa a cantar, a banda vai atrás. Isso. Vamos lá ver. O que é um treinamento também, viu? Principalmente pra quem toca, né? É o desafio do músico assembleiano. Né? Eu sei que não é legal. Não, mas é que eu realmente não sei o meu tom. As pessoas dizem, não, o teu tom é esse. Só que nessa música e na outra. Aí o outro já fala que é diferente. Aí eu falo, gente, qual que é o meu tom? Já na Batista, a gente que é da Batista é o contrário, né? A gente Sim. ensaia direitinho. A gente não. Tom, né? A gente não. Vamos ver aqui a irmã tal, e já vai a irmã cantar tal. o hino. E aí a gente canta do jeito que a gente sabe. E é interessante assim. que você tá falando assim, não é o meu tom, né? As pessoas ficam querendo saber qual é o meu tom, né? Na verdade, é uma dificuldade na linguagem mesmo, né? Porque essa história de qual é o meu tom, isso não existe, se você parar para pensar. O que existe é você saber qual é a sua extensão vocal, né? E saber onde você canta confortável, que a gente chama de tessitura. Extensão vocal são todas as notas que estão à sua disposição. E tessitura é aquele lugar onde você canta de forma confortável e até esteticamente decente.
né, de uma forma decente. Eu realmente preciso fazer uma aula. Vai Não, visitar tá na a hora. escola Bora, do Bruno. Brunão. Não, eu vou lá na sua escola, vou pegar o seu WhatsApp e vou... Gente, cheguei aqui em 5 minutos da escola. É aqui rápido. pertinho a escola? Avenida é João Pinheiro, 261. Nossa, daqui a pouco você sai daqui e Esquina vai pra lá de novo. Catingueiras. É. Acho que eu vou lá te Gente, dá pra ir acompanhar. até a pé. Até andando dá pra ir. Pertinho. Olha que legal. Super perto. Aí já fica o o nosso convite. desafio de extensão, né? É isso que eu ia falar. viu? O nosso Eu acertei, desafio é de eu acertei. extensão vocal. Quando você falou essa palavra extensão, Aí eu ia extensão falar vocal. na hora. Aí é o nosso desafio. Porque eu lembrei que ele falou antes de sair de casa. Mas se fosse pra perguntar sem eu saber... Não então dá. vamos fazer o nosso Não. desafio? Bora. Ah, meu Deus, vamos lá. A gente viu um desafio Eu tô muito... com vergonha agora. muito legal e divertido, né? Porque eu acho que a melhor forma de você ver a sua extensão vocal é fazendo esse desafio da música galopeira. Gente, que música é essa? Isso não faz parte do meu repertório. Ai, então Como a gente é crente, aí podia fazer com o do Leonardo Gonçalves, né? Encontrei Não, o não, meu e não. segurar. Mas o galopeira já é, tipo, É que a gente tava assistindo o Danilo Gentili, né? E aí ele levou o Leandro Voz lá pra fazer um desafio. Aí ele falou assim, ó, vou fazer um desafio. Aí o Danilo Gentili ganhou Pô, do 31 Leandro segundos, Voz. né? 33 segundos. 33 segundos. Aí ele falou, rapaz, Uau. sua extensão é grande Ontem mesmo. eu fiquei 25, foi? Aí a gente ficou brincando, até a gente falou, vamos fazer esse desafio O dia com que o chegou em Brunão? 9. Não, em 9, 19, 15, é. não, 19 Não, não, bate 15 não. eu acho. Tá vendo? Foi. Eu tava... Eu cheguei a 25. Eu não sei Uau. se eu vou fazer, né? Mas... Mas eu tenho uma coisa pra falar desse desafio. Ah, Porque aí a gente entra... É uma questão séria, inclusive, que é a tessitura que a gente fala sobre classificação vocal, né? sim. Então, se você faz Eu Encontrei o Meu Lugar numa tessitura que seja a sua, dentro da sua classificação vocal, você vai fazer mais fácil. Você vai conseguir mais tempo, Sim. né? Porque a gente está falando também de respiração. Mas se você tenta imitar o Leonardo Gonçalves, Amém. por quê? O Leonardo Gonçalves parece que ele é um tenor. Por exemplo, eu não sou tenor, nem você. Talvez você seja. Você sabe? Não Como sei. você sabe, barítono. eu não sou. O que, Mas que é eu consigo- tenor? Tenor é O a voz mais aguda Mais masculina. aguda. Então você só pode ser soprano, mezzo-soprano ou contralto. Não sei. Qual que Dos é homens essa? a gente tem tenor, barítono e baixo. Então a gente precisa saber. Então se você fizer esse desafio dentro de uma tessitura que é a sua, né, da sua classificação, é mais tranquilo de você fazer. Agora, se imitar o Leonardo Gonçalves, às vezes você vai ter um problema. E aí é interessante esse problema, por quê? Porque nós conversamos muito com muitas pessoas, muitos alunos, que a gente fala, ó, a gente tem uma meta, eu como professor tenho uma meta, de tirar você daí de dentro. Porque muita gente canta igual a muitos outros cantores. E tudo bem, porque o processo de aprendizado precisa da imitação. Tem gente que critica a imitação, mas a imitação faz parte do processo de aprendizado. Sim. Muita coisa você faz porque você viu alguém fazer. São as referências. Referências, É normal. Mas você tem um tempo. Então, você aprendeu a música, abandona o cantor e começa a cantar. Então, deixa o cantor de lado e começa a cantar o que você aprendeu. E tudo bem, né? Então, dentro da classificação vocal, se você faz esse desafio, vamos fazer esse desafio agora. E aí, se você fizer na sua extensão, de acordo com o que sua voz é, você vai conseguir fazer. Agora, algumas pessoas... Era o que eu queria finalizar essa fala. Algumas pessoas dão de cara com o que elas são e não aceitam, rejeitam. Ela, então a minha voz é essa, é isso? Não quero, não. Não fala, às vezes, com essas palavras. Mas a gente lê. A gente aprende a ler as pessoas, né? Tipo, mas eu queria tanto poder cantar essa música desse jeito. E, tipo assim, eu queria tanto poder cantar essa música como essa cantora. Né? Mas não dá. Então a gente tem que ajeitar o tom para ela, porque ela não é uma soprano, ela é uma contralto, ela é uma mezzo-soprano, é um contralto ou um mezzo-soprano, e a gente muda os tons para se adequar para ela conseguir cantar dentro de uma estética, porque tem os pilares do canto, né? Então você tem afinação, você tem estética, porque tem gente que é afinado, mas não tem qualidade. Aí você tem que trabalhar a qualidade. E por esse desafio, você consegue saber o que a gente é? Soprano? Não é o suficiente, mas... Então depois eu queria... Não, depois fazer o diagnóstico. Fora
das câmeras, Lá sem fora. vergonha. Ok. Pra você me falar Tudo o bem. que eu sou, que eu não A gente faz um faço ideia. vocaliza ali pra gente saber qual é a sua extensão vocal. Olha aí. Você também, amor, você sabe? Você? Eu fico entre barítono e tenor também. Pronto, aí ele já é mais entendido. Ele fala na linguagem, eu- entre barítono e tenor. Nunca ouvi falar. A gente chama isso de bar e tenor. Sim. Barítono. É porque a igreja no qual eu congrego já tem essa questão da divisão de vozes. Então eles trabalham muito só. Hoje você vai fazer o tenor, o barítono, Aham. né? Eles entendem ali como que a sua Na voz verdade, pode... quem tá sim. lá no meio lá deles cantando já tem, né? Porque eles passam por um teste antes. É, então, sim. aí eles... então já tem uma... Exatamente. Agora tem uma coisa muito interessante dentro de... Eu tô falando demais, né, gente? Não, fica e- à vontade. Eu tô Tem uma coisa várias muito dúvidas. interessante dentro disso, porque assim, no canto lírico, nós somos treinados para cantar sem microfone. Então, se você for numa ópera, por exemplo, você não vai ver o cara microfonado, nem a mulher. É. Você vai ouvir um som, você vai ouvir nitidamente todas as notas. Eles vão cantar sem microfone. Sem microfone. No máximo, o microfone lapelinha, pequenininho, de longe ainda, né? Só e pra dar uma cor. Não, e só para gravar. Só pra gravar. Às vezes não é nem para... Porque os teatros, a estrutura de teatro é Feita para aquela projeção, né? Então, eu fui treinado para cantar sem microfone. Então, por exemplo, se você cantar dessa forma aqui, vai estourar esse podcast todo. O som vai... Eu tenho que pular para a parede. Eu queria que você cantasse pra gente ver quanto tempo Claro, eu vou consegue. cantar uma música que fala muito de tudo quem eu sou hoje. Mandar uma capela aqui. Não trouxe o teclado, né? Pois é. Não, e Tem que depois avisar. também a galopeira. Ah, Eu queria Ela ver tá você doida fazendo pra fazer. galopeira. Você tá fugindo desse desafio, ela Não, tá ainda voltando. eu não quero que você fuja, não. Eu vou ficar te Galopeira incomodando é essa. até você fazer. Você já viu aquele meme tem um senhorzinho na Que farmácia? ele vai caindo. Aí ele vai fazendo, ele galopeia e fica. Não, e ele vai indo pra... Aí ele começa a cair assim pro lado, porque ele ficou sem... E ele tem com até o vibrato, com o né? telefone. E ele com o violão assim, vai cair. Aí ele muito fala, calma. Ontem a gente tava brincando falando disso. Mas o que eu quero dizer é que o microfone estraga um pouco as pessoas. Sim. Por quê? Porque você tem uma caixa que reproduz o som para você. Então, você não conhece a sua potência. Entende? Entendo. Então, na aula de técnica vocal, você descobre toda a sua potência vocal. E a gente só coloca microfone em determinada parte do curso. Porque, às vezes, o fazer musical da pessoa é com o microfone. Então, você não pode tirar o microfone. Né? Você coloca em determinado tempo do curso, mas mostra para ela qual é o potencial, né? Qual é a voz que está ali dentro que ela não conhece. Então, às vezes, se eu for fazer um vocalista com você, eu falo assim, nossa, mas eu não sabia que eu alcançava isso. Claro, porque o que você canta não te exige isso. Então, é outro ponto na técnica vocal que a gente tira o aluno do conforto dele. Que legal. Né? A gente passa um repertório, uma música que ele nunca cantaria, talvez. Né? Ou então, quando a gente passa, ele ouve, eu digo assim, olha, se você ouvir essa música e falar assim, isso é impossível para mim, eu atingi o meu objetivo. É sobre isso. Entendi. Porque aí, ao longo do tempo, ele vai percebendo que ele consegue sim. E a gente vai trabalhando a voz dele na amplitude, no sentido de, não, você não precisa cantar só isso. Você pode cantar isso aqui também. Vai aperfeiçoando a técnica. Vai ampliando, legal. vai ampliando. Vai ampliando. É sobre isso. Você quer Quem que vai fazer cantar mesmo? primeiro? Não, eu Faz quero- aí. Ei, Vai. Não, você, as damas não, primeiro. ei. Não, gente, eu vou ouvir que eu vou avaliar. Não, olha aqui, ela deixou Se o cronômetro quiser, pra ver. o professor, eu já deixei aqui já. Não, eu acho que é ele primeiro. Não, deixa, vamos Ele é nós, professor. mas ele que vai ensinar a gente, Eu ó, ele. acho E que- depois eu queria ouvir você também. Eu quero cantar uma música antes da gente Ah, fazer o então desafio. tá. Então cante. Então vai, canta agora. Eu vou cantar agora porque essa música fala sobre um lugar que eu tava e que hoje eu não tô mais. E não existe sensação melhor. Eu falo pra minha esposa, né? Se a gente tiver uma casinha de sapê, sem quintal e sem varanda, Que de abelha, como dizer. tá tudo bem. A gente tem um ao outro e a gente tem Deus. Se a gente não tiver dinheiro na conta, se a gente não tiver um carro, se a gente não tiver... Tá ótimo, tá tudo bem. Porque às vezes a gente tenta salvar o mundo inteiro. E a Bíblia fala que não adianta você querer salvar o mundo inteiro quando a sua própria alma está se perdendo. Então a minha alma estava longe, estava triste, sombria. Né? E quando eu falei para vocês daquela revolução que aconteceu quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu acho que por isso que eu aprendi a amar tanto Belo Horizonte, porque foi aqui que aconteceu essa revolução. E
o fato de eu estar sentado aqui na frente de vocês é por causa dessa revolução, porque provavelmente eu não estaria aqui mais. Então, eu sou muito grato por isso, né? Grato pelo dia de hoje, grato por conhecer vocês, grato pela família que eu tenho hoje, grato pelo coral, grato pela igreja que nós lideramos, grato pela vida, grato por respirar esse ar e pisar nessa terra que Deus nos deu. Então, é o que eu falei para vocês antes da gente começar o podcast aqui nos bastidores, né? Viver um dia de cada vez mais intensamente. Sim. Grato por esse dia, querendo viver o próximo dia, mas entendendo que a gente não tem ele ainda. Nós temos hoje, né? Então, acho que a gente tem que amar hoje, a gente tem que confrontar hoje. Lá na nossa igreja, a gente confronta muitas pessoas. Porque do lugar que a gente veio, que eu e minha esposa viemos, a gente precisou de muito confronto. De pancada mesmo, para conseguir sair. Porque o ser humano, quando a cabeça dele fica dura, o coração endurece, é muito difícil alguém quebrar. Sabe? Mas eu percebi que quando eu cheguei aqui nessa cidade, Deus me parou. Ele disse, chega, agora eu te pego, por completo. E eu aceitei. Então essa música fala muito disso. E eu não sei se eu vou conseguir cantar ela sem derramar as lágrimas. Não, mas fica à vontade. Se faltar técnica e a afinação for embora, tá tudo bem. Eu sou professor de canto, eu me ajeito. Ok, vocês conhecem essa música. Diz assim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus estendeu a sua mão para mim, pois ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu não tinha nada quando ele olhou para mim. Eu estava na minha pior fase da vida. Estava num lugar que os seres humanos me olhavam e me desprezavam porque realmente eu era desprezível. Mas ele olhou para mim de uma forma que ninguém olhou e me tirou de lá e me mostrou um futuro, um caminho. Eu sou muito grato por isso. Se eu viver 80 anos, 90 anos, a minha gratidão é por isso, por tudo que ele fez, está fazendo e vai fazer. Nossa, muito lindo. Ela já tá até chorando ali, ó. Você falou que ia chorar, quem tá chorando ali? Deus é Que bom, lindo, gente. que Deus é lindo. muito Lindo. bom. Nossa. Vamos lá, deixa eu avaliar agora. Agora não você tem vai nem ficar sem. clima, Você vai ficar né? sem. Se ele fez isso de propósito Eu tô pra não triste. ter o desafio. Não foi, gente. eu Agora eu juro. tô pensativa. Como que você vai mandar um galopeiro agora depois de uma coisa Como que eu vou linda mandar dessa? um música chorando agora? Gente, ó, Avenida do João Pinheiro, 261. Pode procurar a gente lá, temos vários professores maravilhosos. A gente está muito feliz com a escola, inclusive foi um projeto novo que Deus nos deu. Em dezembro a gente tinha 2 salas no edifício Maleta, quando de repente Deus abriu essa porta, assim, escancarou, né? A gente não tinha condições nenhuma de entrar numa casa daquela, mas Deus nos permitiu entrar. E tem entrado pessoas, e quando as pessoas entram lá, todas as pessoas, é impressionante, elas falam assim, gente, tem uma coisa aqui que eu não sei explicar. E a nossa oração é, quando as pessoas entrarem pelas portas da escola, que elas deem de cara com o leão da tribo de Judá. E que elas sejam confrontadas
em amor como nós também fomos. Porque eu entendi que a música é a pontinha do iceberg, sabe? A pontinha. É só uma desculpa para que ele traga quem ele quer. E por isso que ele precisou me treinar da forma que ele me treinou. Treinou minha esposa da forma que ela é muito valente. Minha esposa é uma mulher muito forte e que me inspira todos os dias. E ela disse assim para mim antes de eu vir para cá: amor, quando você estiver saindo da escola, você me manda uma mensagem dizendo que você está indo para lá, que eu vou orar para você. Olha, que legal. E aí, quando eu estava saindo, eu mandei uma mensagem e eu sei que ela estava orando para eu estar aqui. Então, a gente, sem Cristo, a gente não é ninguém. Assim, não tem como a gente dar nenhum passo. Então, tudo que a gente tem construído, todos os projetos que ele tem colocado nas nossas mãos, a gente lida com muita responsabilidade. Sim. Sabe? A gente fica muito atento aos aplausos, a gente fica muito atento aos elogios, porque enquanto eu estava na minha vida promíscua de pecado, profundo, em estado terminal, eu estava dentro da igreja e as pessoas batiam no meu ombro dizendo que eu era uma bênção. E eu tive que me arrepender disso, porque eu sabia que não era. Então, hoje, vivendo tudo que eu estou vivendo, na verdade, na luz, nossa, como é bom, né, se viver na verdade, como é gostoso. Fica bem mais leve. Nossa, só de falar, eu não tenho que sair daqui preocupado porque eu estou fazendo uma besteira absurda e que as pessoas... Então, assim, a gente é muito grato a Deus por todo esse movimento que ele tem feito. Sabe, a música é um atrativo para trazer as pessoas. Não é sobre voz, não é sobre técnica, não é sobre nada disso. É sobre o que Cristo quer fazer nas pessoas e através delas. Porque eu sinto, hoje mais que nunca, que ele quer preparar um exército de verdadeiros adoradores. Não falsos como eu era. Né? E hoje eu não tenho vergonha de falar isso aqui num podcast, porque eu não estou mais lá. Né? Então, eu não posso ter vergonha de falar do lugar de onde Deus me tirou. Então, essa obra que ele tem feito na nossa vida, na nossa história, no nosso casamento, na nossa família, e nos entregado todos esses projetos, a gente entende que é uma obra dele, não é nossa. Não é o carisma do Bruno, não é a musicalidade do Bruno, não é a pastora Jaqueline, porque ela é muito maravilhosa e forte, uma mulher guerreira. Não é sobre isso. Ele entendeu que... E nós não somos melhores que ninguém. A gente só entendeu que a gente precisa se arrepender e que a gente precisa entender os comandos que o mestre quer todos os dias. Então a gente sai de casa, antes de sair a gente fala: o que o senhor quer? Porque a gente tem uma agenda, mas qual é a sua? A gente aprendeu a fazer isso. Isso demorou 30 anos para eu aprender. Para eu sair do leite demorou 30 anos. Sabe? Então, e quando a gente demora a sair do leite, todos os projetos ficam todos atrasados e não saem do lugar. E às vezes você não tem nem mais tempo para viver esses projetos, porque os anos passaram. E eu fico muito feliz porque ele ainda me deu tempo. Então, eu vou fazer 40 anos esse ano. E eu estou fazendo um compromisso com Deus diário. Os meus próximos 40 anos vai ser para fazer o que ele quer, não o que eu quero mais. Porque tudo que eu fiz não deu certo. Porque as minhas ideias eram até boas, mas não tinha Deus. E o que a gente é sem ele? Para onde a gente vai se só ele tem as palavras corretas para nós? Só ele que pode levar a gente por um caminho excelente. A gente não tem condições de fazer isso sozinho. Vocês dois só estão casados porque ele que está sustentando. Porque você tem muitos erros, mas ele é perfeito. E ele escolheu a gente, pessoas imperfeitas. Agora você acha que ele ia criar a gente lá no Éden? Ele criou o homem e a mulher sem estrutura para viver o que a gente precisa viver aqui? Claro que não, Deus não é perverso. Então eu entendi que eu tenho já toda a estrutura dentro de mim para viver os perrengues da vida, para aguentar os comentários no Instagram de que você era isso. E outra, eu vou falar para vocês, se alguém encontrar com você na rua, eu vou deixar isso bem claro aqui nesse podcast, porque eu acho isso muito importante. Se alguém te encontrar na rua e falar assim, não, porque Bruno não tinha caráter nenhum. Vocês receberam aquele cara lá,
Gente, vocês vão falar assim, olha a resposta que você vai dar. Você vai falar assim, ele falou pra gente que ele realmente não tinha caráter. Mas hoje ele tem. Então tem muita gente que quer trazer um passado para o seu presente. E ele mesmo é imperfeito e fica julgando as pessoas, né? E a própria palavra fala, né? Que as coisas velhas já se passaram, né? Isso que tudo se fez novo. Então, também fala que na mesma proporção que você julga, você também será julgado. E Deus te deu uma nova chance, então. Sim, e eu aproveitei. Todo mundo tem essa chance. Exato. Então eu senti de falar isso aqui, sabe? Porque ele é maravilhoso, sabe? E ele dá chance para todos nós, como você disse, né? Ele dá oportunidades para a gente diárias. E eu não quero perder mais nenhuma. Então, quando vocês me convidaram, eu fui olhar, porque a gente sempre olha, né? Quem é a gente que está me chamando? Deixa eu ver aqui. É verdade. E eu falei assim, não vou perder essa oportunidade. E não é uma oportunidade só porque vai estar no YouTube, porque eu vim conversar com vocês. Essa conversa também poderia ser numa cafeteria, poderia ser lá na escola. Proposta, né? Exato. Mas se ele escolheu esse lugar aqui para propagar tudo isso que a gente está falando, que foi de técnica, que foi como a minha atuação como vocal coach, mas tem uma vida, né? Vocês estão aqui me entrevistando, mas tem uma história aí. Sim. E que depois a gente precisa ouvir também essa história. Né? Todo mundo tem uma história, um testemunho, e Deus transforma a vida das pessoas. Transforma. Eu olho para a vida da minha esposa, eu olho para a minha vida, a vida que a gente leva hoje, eu falo, meu Deus do céu, eu achei que eu ia ser privado disso. Mas eu descobri que isso também é para mim. Ele tem isso para a humanidade. Sabe, eu acho que a felicidade é em você entender que você tem isso aqui. E você dá aleluia por isso. Você falar, obrigado. Por isso que a gente aprendeu a agradecer pelos boletos. Chega um boleto lá em casa, eu pego e falo assim, obrigado por esse boleto. Porque isso aqui foi uma compra que eu fiz. E se eu fiz essa compra... né? E se eu fiz essa compra, é porque o Senhor abriu a terra para eu comprar. Verdade. O Senhor abriu a madre da terra para eu comprar. Antes eu não podia comprar, porque eu vivia endividado, mas agora eu posso. Obrigado por esse boleto. Vou honrar e não vou pagar atrasado. Não suporto pagar juros. Ninguém, né? Não suporto. Não, tem gente que já acostumou. Eu não suporto pagar juros. Eu gosto de pagar as coisas assim, no dia. Lá na empresa, esses dias eu dei um grito lá na empresa, falei assim, eu não vou pagar juros, gente. E os funcionários ficavam tudo assim, né? Me olhando. Mas é porque a gente já paga uns juros altíssimo por causa do pecado. Sabe? Então, assim, hoje eu não permito ninguém me levar para o lugar de onde Deus me tirou e nem de pagar mais nem um centavo de coisas que não existem mais. Então, eu acho que por isso que o foguete não tem ré, a gente tem que ir para frente. E o preço já foi pago. Já foi pago, exatamente. Já foi pago. Isso aí. Graças a Deus. Com certeza a sua história, né, vai inspirar muitas pessoas que vão assistir esse podcast, pessoas que vão se identificar também com a sua história de vida, né? E, nossa, a gente ficou muito honrado com a sua presença aqui no Alvo Podcast. Conhecer um pouco mais do Brunão Graça, né? Sim. Além ali do coral Black to Black, né? Além da escola. Exato. E, cara, foi um prazer te receber aqui no Alvo Podcast. Ah, você quer fazer? Desafio, claro, o pessoal de casa Eu, quando assisto uma coisa, os outros falam. Vamos fazer junto, então? Vamos fazer junto? Eles vão fazer aqui, eu vou avaliar, Vamos ver quem faz mais? Vai? Então, respira. Né? Não deu pra aquecer, né? Não deu pra fazer os exercícios. Como diz ele, Não fizeram por aquecimento, fizeram nada. Não, aqui vai ser na raça mesmo. Vou soltar aqui o cronômetro. Então. Vamos lá. Vamos ver. É o galopeira mesmo? Galopeira. Eu acho melhor a gente passar o microfone, né? Também vai estourar. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos ver se é soprano, se é tenor, se é barítono. Vamos fazer junto, hein? Tô com vergonha. Agora você vai ter que ir. Você botou o desafio na mesa, né? Agora vai. Agora vai. Soltei, ó. Foi. Ganhou! Você parou com 15 segundos, ela parou com 18. 18. Parabéns. Eu fui 25 ontem. Não batemos o Danilo Gentili, mas tá bom, estamos no meio. Parabéns. Bom, o seu diafragma tá funcionando muito bem. Tá, né? O meu, tô precisando de mais fôlego. Acho que eu tinha que dar uma respirada. É que eu tô nervosa aqui, mas eu tô conseguindo 25, né? É. Foi.
Muito bom, gente. Eu acho que eu peguei ela. Vocês estão aptos para estudar na escola de música Black to Black. Aê! Ó, eu quero Pelo ver. menos afinado, você viu o que a gente é, né? A gente Tem manteve um dueto ali, Agora eu ó. quero ver ele. Ai, meu Deus Ah, do você céu. quer ver? Quero ver. Eu vou fazer assim, ó. Professor? Galopei. Ah, então... Não, mas deixa a gente soltar aqui. Vai, Vai. 1, 2, 3, Brunão Graça no desafio da galopeira. Bora. Vamos ver. Pode? Quando você falar já, eu solto. 1, 2, 3 e... Vai. Galopei. 20 segundos. Igual mesmo. Vocês dois estão... Eu tô Gente, precisando... não façam isso em casa, é Não, terrível esse não desafio, faz, não viu, gente? faz. Não façam, por favor. Faz não. Olha, não, vou pegar teu número, eu quero fazer as aulas. viu? Vai ser um prazer. Vai ser um A gente prazer vai fazer uma receber visita vocês lá na escola Black Com to Black. certeza. Ah, e fala aí das suas redes sociais, como que Isso aí, encontrar deixa aí Bruno. pra galera Pronto, vamos lá. Graça. Brunão Graça é a minha rede particular, né? E tem o @ Coral Black to Black também. E tem o @ Escola de Música Black to Black, que é o Instagram da Escola de Música. que legal. A escola também é Black to Black. É também, exatamente, então, o nome da você foi escola. o criador, realmente, do Black to Black. É, o idealizador. O coral tem 7 anos. Olha só. É, fizemos 7 anos. Vamos fazer 8 esse ano. Inclusive Deus você, quiser. né, aí, oportunidade de assistir a apresentação do Black to Black. Não sei se você tá tendo, vai ter agendas aí pros próximos Vamos meses. soltar né? a agenda aí. Vai esses soltar a dias. agenda esses dias, né? Depois você manda pra gente, Sim. porque vale muito a pena Amanhã a assistir. gente canta no Hospital João 23, na Semana da que legal. Enfermagem. E semana que vem a gente canta na 8ª Presbiteriana, 54 anos da igreja. Olha. Que legal. Ó, E se der também certo, pra a gente vai você lá. que é de BH, né, amor? Quer fazer as aulas com o... Vem. Brunão só vem. Graça. Brunão Graça. Siga lá a escola Black to Isso Black. aí. Black to Diga Black. que veio pelo álbum podcast. É isso aí ganha um desconto. Pronto. Fala que Com veio pelo certeza. álbum podcast, tem um Ah, então desconto. Pode falar. tem desconto também. Com certeza. Todo mundo tem desconto. Tá vendo? Leva Bora, todo então. mundo. Tá bom? Traz a família toda. Yes. Quanto mais conta. É, com certeza. Brunão, muito obrigado pela sua Eu que presença aqui no agradeço. álbum, viu? Ah, Obrigado Seja muito vocês. bem-vindo. nós Lindo, agradecemos. sempre. Foi Prazer. muito legal, a gente aprendeu bastante. Gente, se deixar, a gente conversaria mais umas 5 Com horas, assim, certeza. Eu já tranquilamente, tava né? assim, ó. Ia ser aqueles podcasts Já de 3, olhando, 4 querendo. horas, mas eu sei que você tem compromisso daqui a Muito pouco, né? gostoso, né? Muito bom, gente. Mas foi muito um bom. prazer, viu, Brunão, te receber aqui. Deixa eu só perguntar. Tem algum artista, algum cantor, cantora que você Admira? admira? Isso. Então, na verdade, os cantores que estão aí cantando, eu gosto bastante deles, mas eles fazem tudo em estúdio, né? Então vamos falar de quem faz ao vivo. Isso. Joga real, Não quem tem que é o como ao vivo não. aí? Não, ninguém faz ao vivo, né? Ninguém. É muito Complicado. difícil, é tudo colado, É. né? Mas a gente admira muito os corais americanos, né? Por exemplo, Kirk Franklin é um nossa. artista que eu Oi, gosto Borucha. muito. Artista nacional é um pouco mais difícil, mas tem alguns, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o próprio Leonardo Gonçalves, eu gosto muito. Eu fui aluno dele. Olha só. Em uma das pós-graduações que fiz, ele estava no corpo docente. Admiro muito, não só como cantor, mas ele tem uma bagagem muito forte de estudo mesmo, Sim. né? Que a gente não conhece. A gente acaba conhecendo a pessoa só das redes, o que ela faz, né? Mas eu me interesso muito pelo conteúdo por trás daquilo que ele faz. Então, eu admiro essas pessoas que estudam, que pesquisam, né? E, assim, eu não sou, assim, um exímio pesquisador, mas hoje eu estou fazendo mestrado lá na UENG em performance musical também, e acaba que a gente entra para essa área de pesquisa, né? E o professor acaba tendo que pesquisar para o aluno. Então, esses artistas, por exemplo, Kirk Franklin, por exemplo, ele pesquisa as sonoridades, ele toca piano, ele Nossa, vai ele toca estuda. demais. Ele quem faz os arranjos, né? Então, é um cara que eu admiro há muito tempo, né? Todos os álbuns dele são maravilhosos. Gosto também. O Leonardo Gonçalves, como eu disse para vocês, eu fui aluno dele e ele é um pesquisador, né? Eu gosto dele porque ele é um pesquisador. Então, vocalmente também, eu acho ele inteligentíssimo. Toca o instrumento, faz os próprios arranjos, eu acho muito legal. O artista, o cantor que inova, né? Que cria e que faz. Uma vez ele disse que não faz álbum para comercial, ele faz porque ele gosta, né?
que bom que ele tem essa oportunidade, né? Sim. Porque acaba que as pessoas entram numa coisa de ter que lançar, porque tem que vender, porque tem que vender. E a arte acaba ficando um pouco para trás, né? Então, acaba sendo algo cansativo, né? Algo exato. Assim. E eu confesso para vocês que eu ouço... as músicas que a gente ouve lá em casa, que são do gospel, são as músicas proféticas. Uhum. São aquelas que a gente entende que tem um movimento do Espírito Santo nelas. As que não tem, eu não ouço. Não. Eu e minha esposa, a gente é bem seletivo nisso. Sim, tem um discernimento ali. A gente faz isso. E, de resto, a gente ouve música instrumental. Pra acalmar. O dia já é tão... Então, no próximo, quando o Brunão Graça voltar aqui no podcast, a gente vai fazer o desafio do Encontrei o meu... Aí deixa pra... Na próxima... Aí a gente aquece. Na próxima, a gente vai trazer algumas pessoas do coral Black to Black pra gente fazer um vocal lindo aqui. Isso, tem que trazer o coral. É verdade, pra cantar aqui ao vivo pra gente. Agora o próximo é o coral. Traz umas 9 pessoas que já tem um vocalzão aqui. Vamos marcar, então, pro Black to Black vir aqui no podcast. Vai faltar microfone. Fechado. Prepara aí, produção. Não, na verdade, eles vão cantar sem microfone, né? Não, ele falou que não precisa de microfone. Eles são profissionais, eles não precisam de microfone. Na próxima eu trago a pastora Jaqueline também, que é minha esposa. Sim. Um beijão, meu bem, pra você. Você vai ouvir esse podcast. Te amo demais. Até o céu. Que declaração é essa, hein? Como que é o nome da esposa? Jaqueline, né? Jaqueline. Abraço, Jaqueline, pastora Jaqueline. Como que é o nome do ministério lá? Nós temos uma igreja que é abaixo da nossa casa, né? É o Tabernáculo de David Church, que é a nossa igreja. David Church. E vocês estão convidados. Vamos visitar. Com certeza. Vamos fazer uma visita, sim. Inclusive, na escola de música, a gente tem um culto todos os sábados, pela manhã. Olha. Às 9h30, a gente tem um momento de adoração muito especial, sábados, aqui na João Pinheiro 261. Só colar lá. Já ficou o convite aí. Então, e eu vou atrás da minha aulinha de... Depois vocês vão conversar. Isso aí. Mas, Brunão, a gente quer agradecer muito, viu? Sua participação aqui no podcast. Mandando um abraço aqui pro Coral Black to Black também, toda a equipe. O próximo um abraço. Vamos marcar essa vinda de vocês aqui também. Com certeza eles virão. Com certeza. Vamos esperar vocês. Será uma honra. Agradecer então aqui, Brunão, né? Conversamos, batemos um papo aqui, aprendemos um pouco mais sobre técnicas vocais. Vocês é de casa também. Com certeza. Então, já compartilha esse conteúdo para o máximo de pessoas que você puder, se inscreva aí no canal e agradecendo também a Nova Telecom, a nossa parceira aqui do Albo Podcast. A sua conexão começa aqui. Então, até o nosso próximo episódio. E obrigado aí pela brincadeira, tá bem? Isso aí, foi muito bom. Foi muito legal. Valeu, Brunão. Obrigado, gente. Valeu, Brunão. Foi uma honra, viu? A honra minha. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.